Pessoal, bom dia. Vamos estar dando início à nossa aula. Hoje nós vamos resolver algumas questões que envolvam polinômios, que é uma revisão voltada para o setor A, já que na nossa prova não vai cair nada desse setor, tá? Então a gente vai fazer alguns exercícios hoje e na semana que vem a gente vai fazer os exercícios só referentes ao que vai cair na nossa prova, tá? Eu mandei para vocês, eu acredito que vocês... Não mandei para vocês, mas eu mostrei na aula, né? Então, quem assistiu a aula de ontem já sabe quais são os conteúdos que vão cair na prova. Depois eu vou mandar para todo mundo aí as listas de todo o conteúdo. Se eu achar ele aqui, né? Porque eu já perdi. Deixa eu ver se eu acho aqui. E vou mostrar para vocês aí também. Achei. Então, os conteúdos de matemática para essa prova são os conteúdos referentes à geometria espacial, que são as aulas 37 a 46, pirâmide, cilindro, cone e esfera, tá? E tetraedros, que é um caso especial de pirâmides. Mas vamos fazer nossa revisãozinha, nosso exercíciozinho do setor A, tá? A primeira questão que eu vou estar resolvendo com vocês é essa questão aqui. Ok? É uma questão lá do plural, mas não de vocês, é do pessoal do terceiro ano, que estão fazendo revisão também. Então aqui aproveito para discutir algumas coisas com vocês que é interessante, tá? Tá bem visível aí para vocês? Vocês estão conseguindo ler de boa ou vocês querem que eu dê um zoom? Bom dia. Bom dia. Vou dar um zoom aqui. Provavelmente vai estar pequeno aí para vocês. Então, olha só. A questão que nós vamos fazer, ela diz o seguinte. O termo independente de x no desenvolvimento da expressão algébrica, dessa expressão algébrica aqui, é quanto, tá? Então, quando a gente não conhece o conteúdo, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é a gente vai ter que fazer um cálculo gigantesco. O que é o termo independente? Vamos pensar no polinômio do primeiro grau, tá? Ó, P de x, eu poderia escrever f de x também, não tem problema nenhum. Vamos escrever aqui, ó, x mais 1. Vou pegar aqui um polinômio do segundo grau agora, ó, x quadrado, mais 2x menos 3. Vamos escrever agora um do terceiro grau. X ao cubo, mais 2x quadrado, menos 3x, mais 4. O que é esse troço de termo independente? Termo independente é esse termo que fica isolado num polinômio que não possui variável vinculado a ele, tá? Então, esse carinha aqui é chamado de termo independente. Então, professor, aqui nós temos dois termos independentes, né? Temos esse carinha aqui e temos esse carinha aqui. São dois termos independentes. Não. Porque, como vocês podem perceber, ó, ele está falando desenvolvimento da expressão algébrica. Isto é, a gente pega essa expressão, resolve ela, ó, deixa eu reescrever ela aqui, x ao quadrado menos 1 ao cubo, isso aqui é x quadrado menos 1 vezes x quadrado menos 1 vezes x quadrado menos 1. E aqui esse x ao quadrado mais x mais 2 ao quadrado é ele vezes ele mesmo, tá? Bom, como vocês devem perceber, isso dá trabalho pra caramba, não dá? Se a gente for resolver tudo aqui, bem passo a passo, dá muito trabalho. Então, a gente não é bobo, a gente estudou esse conteúdo e sabe que existe uma forma muito mais prática de resolver essa questão. Então, como é, professor, essa forma mais prática de resolver essa questão? Quando a gente fez esse conteúdo aqui, nós aprendemos o seguinte, que para calcular o termo independente, basta eu fazer isso aqui, ó. Fazer o termo independente, vou escrever aqui para vocês terem registrado, ó, termo independente. Significa que o x ele tem que ser igual a 0. Então, definir, calcular quem é o termo independente é você fazer x igual a 0. Ou seja, na nossa expressão nós teremos 0 ao quadrado menos 1 elevado a 3, que multiplica 0 ao quadrado mais 0 mais 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a quanto? Aqui dentro desse parênteses vai ficar menos 1 ao cubo, e aqui nesse parênteses vai ficar 2 ao quadrado, tá? Menos 1 ao cubo é menos 1, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes menos 1, o resultado é menos 4, alternativa B
de questão besta demais. Quando você sabe o conteúdo, né? Então, quando a gente sabe o conteúdo, nós não precisamos fazer 1 milhão de cálculos para chegar no resultado. A gente tem uma técnica direta, que é fazer o quê? Termo independente e é calcular a nossa expressão algébrica com x igual a zero, tá? Simples assim. Então, vejo que é bem tranquilo, não é? É só colocar o zero no lugar do x. Então, gravem isso na mente de vocês. Quando eu quero termo independente, eu faço x igual a zero, tá? Gravem isso, que é útil para resolver algumas questões. Alguma dúvida? Tranquilo. Vamos. Deixa eu escolher uma outra questão aqui para a gente estar fazendo também de polinômio, tá? Próxima questão. Considere o polinômio a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado, que multiplica a menos ab. Determine o valor numérico se o a é igual a 2 e o b é menos 1. Pode até parecer uma questão um pouco difícil de fazer por conta de tanta letra aqui misturada, mas é bem simples, tá? É só você colocar o 2 no lugar do a e o menos 1 no lugar do b. Então vai ficar 2 ao quadrado menos 2 vezes menos 1, como ele está negativo, põe o parênteses, tá? Mais o b ao quadrado, então vai ficar menos 1 ao quadrado, que multiplica o a menos o a vezes o b. Então a gente substituiu primeiro os números no lugar das letras, e agora nós vamos resolver essa expressão algébrica, tá? Primeira coisa que a gente resolve, dentro do parênteses, tá? Potências e raízes, depois multiplicação e divisão, e por fim soma e subtração, sempre na ordem que aparece. Então vamos resolver primeiro as potências. 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes menos 1, vamos repetir, mais menos 1 ao quadrado é 1, tá? Base negativa, expoente par, resultado positivo. 2 menos 2 vezes menos 1. Agora a gente vai resolver a multiplicação na ordem que aparece. 4, menos com menos vai dar mais, 2 vezes 1, 2. Vamos repetir o restante, vezes. Vamos repetir o 2 e multiplicar aqui, ó, menos com menos mais, 2 vezes 1, 2. Agora nós vamos somar na ordem que aparece. 2 mais 4, 6, mais 1, 7, que multiplica 2 mais 2, 4. E 2 mais 2, e 7 vezes 4, 28, alternativa D, de jeans. Pronto. Mais alguma dúvida? Então vamos para a próxima questão, né? Meus alunos são muito bons, não tem dúvida. Isso é show de bola. Vamos para a próxima questão. Vejam que todas elas têm essa pegada, tá, gente? De substituir valores na expressão. Só que essa que nós vamos fazer agora, a pegada dela vai ser a seguinte. Nós vamos calcular semelhante a outra, só que a gente vai ter mais de uma conta para fazer. Ou seja, nós vamos ter um sistema de equações para resolver. Então, essa questão agora, ela diz o seguinte, ó. Considere esse polinômio aqui. Percebam que a variável é x, mas nós temos duas incógnitas, a letra B e a letra C como incógnita, que eu preciso descobrir. E ele diz o seguinte, ó, P1 é igual a menos 2 e eu sei que P2 é igual a 6. Vamos ver como que nós resolvemos isso. Primeira coisa, vamos ver quanto que vale P de 1. Isso aqui é o x igual a 1. Então, aonde tem o x, eu vou pôr o 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 ao cubo, mais b vezes 1 ao quadrado, mais c vezes 1, que é o x, tá? E eu sei que isso aqui tem que dar um resultado igual a menos 2. Vamos simplificar essa conta. Então, vamos primeiro resolver as potências. 2 vezes 1, mais b vezes 1, e c vezes 1 igual a 2, igual a menos 2. Resolvemos as multiplicações. 2 mais b
mais C igual a menos 2, tá? Passando os dois para o outro lado, que ele está somando, vai passar para o outro lado subtraindo. Vejam que eu não posso fazer a operação de soma de uma letra e número, tá? Só multiplicação, mas soma não posso. E aí o B mais C vai ser igual a menos 4. Aí a gente guarda essa equaçãozinha, porque a gente vai usar daqui a pouco, tá? Vamos guardar ela aqui. Vamos agora para a segunda afirmação. O P de 2, o polinômio aplicado no 2, no lugar do x eu coloco o número 2. Ó. Então eu vou pegar essa expressão aqui de cima e no lugar de x eu coloco o 2 positivo. Então vai ficar 2 vezes 2 ao cubo, mais b vezes 2 ao quadrado, mais c vezes 2. E isso aqui tem que ser igual a quanto? A 6, conforme ilustrado aqui no enunciado. Próximo passo é fazer o cálculo semelhante ao que nós fizemos em cima. Vamos resolver primeiro potência, 2 ao cubo, 8, e vamos repetir tudo que não é potência. Ó, 2 ao quadrado, 4, e tudo que não é potência, a gente simplesmente repete. 2 vezes 8 dá 16, b vezes 4 fica 4b, mais c vezes 2, 6c, 2c, igual a 6. Vamos passar o 16 para o outro lado, teremos então 4b, mais 2c, igual a 6 menos 16. E 6 menos 16, o resultado vai dar menos 10. Como todos os números que aparecem aqui são pares, eu posso simplesmente pegar isso aqui e dividir por 2. Ou seja, vai ficar 2b mais c igual a menos 5. Resolvemos aqui a nossa segunda equação, mas isso ainda não resolve toda a conta da questão. Nós precisamos encontrar quanto que vale B e precisamos encontrar quanto que vale C. Que técnica nós vamos utilizar? Percebam que aqui eu estou fazendo tudo bem passo a passo. Nós poderíamos encurtar alguns passos, fazendo algumas contas, alguns cálculos de maneira direta, tá? Mas eu estou fazendo tudo passo a passo aqui para vocês verem como se a gente estivesse resolvendo lá no ensino fundamental, tá? Como que a gente faria isso? Bom, o próximo passo aqui é nós resolvermos o sistema que nós encontramos de equações, ó. Eu vi que B mais C vale menos 4, e lá embaixo eu vi que 2B mais C vale menos 2. Eu acho que é isso, né? Deixa eu olhar. Menos 5. Então eu encontrei aqui os valores, né, das equações, e agora a gente vai resolver. O que eu vou usar aqui? Eu vou usar a técnica da subtração. Como assim? Eu vou subtrair as equações. Ó. B menos 2B vai ficar menos B. C menos C vai dar 0. Menos 4 menos 5 vai ser menos 4 mais 5, porque menos com menos dá mais, então vai ficar mais 5, então menos 4 mais 5, menos, 1 positivo, tá? Aí eu vou multiplicar por menos 1 e descobrir o valor da variável B, da incógnita B. Então, quando eu multiplico por menos 1, troco o sinal, descobri então que a variável B vale menos 1. Posso pegar qualquer uma dessas equações e encontrar o valor da variável C. Vamos pegar, por exemplo, a primeira equação aqui. B mais C é igual a menos 4. Passando o B para o outro lado, ou simplesmente substituindo aqui, vai ficar menos 1 mais C igual a menos 4. Vamos passar o 1 para o outro lado agora somando, já que ele estava subtraindo, então vai ficar menos 4 mais 1. E aí, menos 4 mais 1, o resultado é menos 3. Encontramos aqui os resultados de B e C. B vale menos 1 e C vale 4. Tá? Então, a solução do nosso problema é B igual a menos 1 e C igual a menos 3. Pronto. Acabamos a questão. De acordo com as alternativas, a resposta correta é a letra D de dado. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Tá? Qualquer dúvida, depois vocês podem acessar lá o canal e rever essas 3 questões que a gente fez. Eu vou pegar outra questãozinha aqui para a gente estar fazendo, tá bom? A gente está encontrando a solução dela. E vamos lá. Um documento novo aqui. Começar uma questão nova. Ó. Essa questão agora diz o seguinte. Dado o polinômio ax ao cubo mais a2a mais bx² mais alguma coisa que faltou aqui no meio, né? Ou eles fizeram 2 vezes o mais, né? Então um desses mais aqui não existe.
mais cx mais d menos 4 igual a zero. Quais são os valores de a e b para que eles sejam um polinômio do segundo grau? Então, a gente tem que pensar o seguinte. Para que ele seja um polinômio do segundo grau, esse carinha aqui, ó, o x ao cubo, tem que sumir. Ou seja, o a ele precisa ser igual a zero, porque se o a for 1, igual está dizendo aqui na alternativa B, isso aqui vai ficar x ao cubo. E x ao cubo não é uma equação do segundo grau. Ela vai ser um polinômio do terceiro grau. Então, esse aqui não serve. Então, a letra A e a letra B e a letra D são nulas para a gente, tá? Ele tem que ser igual a zero. Ou vai ser a letra A ou vai ser a letra B. Para que esse polinômio aqui, ó, seja do segundo grau, o 2A mais B precisa ser diferente de quem? De zero. Porque se isso aqui for zero, aí ele vai virar um polinômio do primeiro grau, tá? Então não serve para a gente. Aí eu sei que o A vale zero, então eu posso vir aqui e dizer que o B é diferente de zero. Então não precisa fazer conta aqui, é só você observar lá. Logo, a letra A é falsa, então sobra para a gente a letra B, letra C, de questão facinha demais, né? Não tem nada a ver, mas a questão é fácil, né, gente? Tá? Tô começando a achar que esse conteúdo estaria mais fácil na prova do que aquele outro, né? Mas não se enganem, tá, gente? Polinômio também é complicado. A gente vai ver aqui outras questões de polinômio, tá? Então, deixa eu ver aqui. Vamos pegar essa outra questão aqui, ó. Agora é uma questão de raiz, tá? De polinômio. O que é a raiz do polinômio? É o número que cancela o nosso polinômio, que anula ele, que deixa ele igual a zero, tá? Então, pegando aqui o gancho dessa questão, nós temos o seguinte, ó. Sabendo que 1 é a raiz desse polinômio, nós podemos afirmar que o nosso polinômio é o quê? Então, a gente vai pegar o seguinte. A gente quer saber, na verdade, o valor da incógnita A aqui, tá? Para saber qual que é a raiz do nosso polinômio. Então, o que a gente precisa fazer para saber qual que é a raiz do nosso polinômio? Ou melhor, para saber não, a gente já sabe que é 1, nós queremos saber o valor do A. Como que eu faço isso? É bem tranquilo. Primeira coisa que você vai fazer aqui, já que você sabe que 1 é polinômio, taca o 1 aqui, ó. Então vai ficar 2 vezes 1 ao cubo, porque o x é 1, menos 2 vezes... Opa, 2 não. Menos a vezes 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1. E de acordo com o enunciado, o 1 é raiz. Se 1 é raiz, significa dizer que quando o x for igual a 1, o resultado do polinômio é zero, tá? Agora é só resolver essa continha básica aqui, ó. Primeiro potência, 2 vezes 1, menos a vezes 1, e repete o restante, tá? Segundo passo, multiplicação, 2 vezes 1, 2, a vezes 1 dá a, e 2 vezes 1 dá 2, tá? Igual a zero. Então, se vocês notarem aqui, eu posso cortar esse 2 com esse menos 2, então menos a igual a zero. E se o menos a é igual a zero, obviamente o a também tem que ser zero, né? Porque se o menos a é zero, o zero é sem sinal, ele é positivo e negativo ao mesmo tempo, tá? Você pode dar qualquer sinal para ele, que não vai fazer nada, já que ele é o elemento neutro da adição. Então, o a é zero. Mas a pergunta não é quanto que vale o a. A pergunta é quanto que vale esse polinômio aqui em termos de suas fatoriações. Então, o próximo passo é a gente pegar o nosso polinômio, agora sabendo que o a vale zero, tá? Então, p de x é igual a 2x ao cubo menos... Só que esse a, como o a é zero, isso aqui vai para o espaço, fica só menos 2x. Então, o que eu posso fazer para terminar de resolver essa questão? Nós podemos colocar o 2 em evidência, tá? Quando eu coloco 2x em evidência, o 2 vai desaparecer daqui, e aqui eu tenho x ao cubo, então aqui vai ficar x ao quadrado, menos, quando eu coloco o 2x em evidência, não vai sobrar ninguém aqui, aí nós colocamos o 1, tá? Porque se eu colocar o 0, não faz sentido, tá? Na multiplicação, o elemento neutro é o 1, não o 0. Agora, isso aqui é um produto notável, tá? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que como é 1, não parece ao quadrado, tá? Porque 1 ao quadrado é 1. Então vai ficar 2x, o produto da soma pela diferença é x mais 1, que multiplica x menos 1
Ou seja, a alternativa correta é a letra B de questão bestinha. Bem bestinha ela. Só que ele colocou o menos na frente, né? Tá, então, a ordem não vai alterar o resultado. Alguma dúvida? Lembre-se que só em matrizes que a ordem altera o resultado, tá? Então, conseguimos resolver mais uma. Deixa eu pegar aqui mais outra para a gente poder encerrar nossa aula. Tá? Vamos ver aqui. Aqui vai ser uma questão sobre igualdade de polinômios, tá? Se a expressão algébrica x ao quadrado mais 9 se escreve igualzinho, tá? Idêntica a essa expressão aqui, se a gente fizer o desenvolvimento dela, é claro, tá? Onde A e B e C são números reais, ele pergunta quanto que vale o A menos B mais C, tá? E quanto que vale o valor desses númerozinhos. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que notar é o seguinte. Quando eu tenho x ao quadrado, pessoal, mais 9, isso daqui é comparado com o A, x mais 1 ao quadrado, tá? Mais B, x mais 1, mais C. Nós vamos comparar eles, tá? Mas como que eu faço essa comparação? Essa comparação, ela precisa ser feita o seguinte. X quadrado com x quadrado, x com x e termo independente com termo independente, tá? Mas nesse processo aqui, se vocês notarem, ó, esse carinha aqui, ó, tá totalmente aleatório. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, resolve a potência. Quadrado da soma é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? E vamos repetir aqui. Primeiro a gente resolveu a potência. Segundo passo agora é nós resolvermos a multiplicação usando a propriedade distributiva. Ó. Vai usar a propriedade distributiva aqui e aqui. Então eu tenho A vezes x quadrado fica ax quadrado. A vezes 2x fica 2ax. E A vezes 1 é A. Mais B vezes x é bx. Mais B vezes 1, B. E repete o C. Isso daqui tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a x ao quadrado mais 9. Agora eu vou agrupar os termos semelhantes, tá? Que possuem a mesma variável. No caso, o x quadrado está sozinho com o A. O x, ele tem o 2a e o b, então vou colocar entre parênteses 2a mais b. E o x aqui em evidência. E os termos, o termo independente vai ser o a, o b e o c, tá? Então, por comparação, a gente vai ter o seguinte, ó. Primeiro, se eu quero que essas duas coisas sejam exatamente iguais, deixa eu trocar aqui a cor para a gente, né, não misturar as cores, eu tenho que esse carinha aqui tem que ser igual a 1, porque 1 vezes x quadrado é x ao quadrado. Percebam que do lado esquerdo não tem o x, ou seja, isso daqui tem que ser igual a 0, para que 0 vezes x dê 0. E esses termos que não possuem variável x, eles precisam ser iguais a 9, né? Para que seja equivalente a isso daqui. Ou seja, nós vamos montar a seguinte expressão. O A é igual a 1, o 2A mais B é igual a 0, e o A mais B mais C tem que ser igual a 9, tá? Por comparação. Então, a gente comparando tem que dar esses valores aqui. O A eu já sei. Falta encontrar o B e o C. O B, por exemplo, pode ser encontrado aqui. No lugar do A eu vou colocar o 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais B igual a 0. Ou seja, o resultado aqui vai dar B igual a menos 2, tá? Já vou colocar aqui o resultado direto do B. Porque 2 vezes 1 dá 2. Quando eu passo para o outro lado, ele fica negativo, tá? Já temos o valor de A, já temos o valor de B. Para determinarmos o valor de C, nós vamos substituir aqui. Ó, o A vale 1, o B vale menos 2. E aí é só a gente fazer esse cálculo. Então, nós teremos C igual a 9 menos 1 mais 2. O resultado, então, vai ser C igual a 10. Tá? Então, nós temos que o A é 1, B é menos 2 e o C é 10. Resposta final, ele quer A menos B mais C. Ou seja, 1 menos menos 2 mais 10. Somando isso aqui, o resultado vai dar 13. Ó.
Menos com menos dá mais, então vai ficar 1 mais 2 mais 10, 13. Alternativa correta, letra D. Dúvidas, pessoal? Facinho demais, né? Então, pessoal, nossa aula de matemática vai se encerrar agora, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai retornar com a aula de física. Peço a vocês que esperem um bonitinho, vou fazer chamada, tá bom? Vou interromper a gravação agora e o vídeo depois vai estar disponível lá no canal, tá bom? Então, quando você tiver, se você estiver vendo pelo vídeo, ele já vai estar disponível.